Vamos ler a Bíblia em Marcos 4, verso 40. E vocês orem por mim, porque eu preciso de Deus e você precisa de Deus, para Ele nos dar uma palavra aqui nesta noite. Marcos 4, verso 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Porque sois tão tímidos. Deve ter alguma tradução aí que diz: porque estás com medo, né? Ainda não tendes fé? Por que você está com medo? Ainda não tem fé? Aí se você for para Marcos 11, ali pelo versículo 22, ele está dizendo: tendes fé. Tendes fé em Deus. Vamos orar. Levante sua mão, vamos orar a favor da irmã, desta jovem, irmã Eunice. Ó Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor. E levantamos nossa mão nesta hora a favor desta jovem, desta moça, desta irmã, meu Deus. Que ela cresça na presença do Senhor. Seja uma vencedora. Rompa em fé, Jesus. Os poderes de Satanás não tenham vez em sua vida. Ó Deus, firma os seus passos, ó Pai. Batiza com a fé perfeita, Jesus. Livra a nossa irmã de todo mal, de toda cilada de Satanás. As mãos poderosas de Jesus Cristo, meu Deus, estejam sobre cada irmão, sobre a nossa irmã nesta hora. Ó Deus, nós te agradecemos por esta vida. Até aqui o Senhor tem ajudado, o Senhor tem esforçado, e nós cremos que o Senhor nos ajudará esta jovem, estes jovens, esta mocidade, meu Deus, esta juventude do Senhor. Nós recomendamos em Tuas mãos a vida da nossa irmã Eunice. E pedimos que o Senhor nos dê uma palavra nesta noite, que possamos nos agarrar como que entre a vida e a morte. Ó Deus, nós estamos precisados da Tua bondade, Senhor. Dá-nos o que nós precisamos nesta noite. O poder do sobrenatural. Esta coisa que o profeta falou, meu Deus. Nós queremos isto em nós. O poder escondido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Está diante do Senhor, né? Aleluia. Por que sois tão tímidos? Por que estás com medo? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande tremor ou temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conheciam, não tinham tido ainda a revelação de quem era aquele que estava no barco. E é isso que acontece. Se eu não souber quem eu sou e quem está comigo, e aí você diz para você: se eu não souber quem eu sou, e eu não estiver certo de que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, como disse o apóstolo São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Se eu não tiver esta revelação,
esta revelação de mim mesmo, e você não tiver esta revelação de você mesmo, então eu ainda vou ficar hesitante, tateando. Eles não tinham ainda aqui a revelação de quem era Jesus. Tanto é que eles perguntaram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos aprendido através da mensagem do profeta, através da Bíblia, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia está declarando assim. E vem o irmão Brando e coloca a fé ali, justamente na base, no fundamento. Porquanto fé é esta base, é este fundamento. É por onde as coisas começam. É por onde vai se construir o edifício. O irmão Brando nos ensinou que fé é uma substância. E a palavra substância é qualquer espécie de matéria, ou seja, é algo concreto. Substância é algo concreto, é algo real. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou seja, é um convencimento, é uma convicção. A fé nos traz uma convicção de que a coisa é real. A fé nos traz uma certeza, uma convicção de que Deus é real. De que a palavra de Deus é a verdade. Isto é fé, esta substância é aquilo que é real, aquilo que é concreto. Agora, a fé tem uma inimiga. E a fé tem uma amiga. O inimigo da fé é o medo. O inimigo da fé é o medo. E o amigo da fé é o amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Ele está declarando ali que a caridade, ou o amor, caridade na Bíblia ali é amor, lança fora o medo. E ele vai dizendo, na perfeita caridade, no perfeito amor, não há temor, não há medo. Como é que está escrito aí? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Já achou aí? Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Amém. Porque o temor tem consigo a pena. E o que tem não é perfeito nem É. Então, fé e amor andam juntos. O amor é parente da fé, a fé é parente do amor. Andam juntos. Agora, o medo é inimigo da fé. O medo é inimigo da fé. Por isso Jesus disse, por que sois tão tímidos? Por que você está com medo? Ainda não tendes fé, ou seja, se você está com medo, é porque não tem fé. Quando você fala de fé, a gente lembra de ser empreendedor. A fé nos leva a empreender. E empreender implica em arriscar. Empreender implica em correr riscos. Isso não está falando de ser irresponsável, de fazer as coisas atabalhoadamente, sem linha, sem direção. A fé não é cega. A fé tem um fundamento. Deus não faz. Deus é fé, você crê? Deus é fé.
Deus falou e não ficou duvidando da sua própria palavra. Ele disse, haja e ouve. Ele simplesmente falou. Deus é fé. Deus é fé, mas ele planeja as coisas. Ele é o arquiteto, não é? Ele planejou, arquitetou um plano de salvação. E quando se planeja as coisas, tem todo um entremeio, tem toda uma composição. Tem os caminhos a serem seguidos, tem as curvas, tem as retas. Quando se vai fazer uma planta, né, o arquiteto vai fazer a planta, tem todos os detalhes. A planta é justamente o planejamento para se construir o edifício. Você que trabalha, né, com edificações, sabe disso, tem que ter a planta. E aí quem vai executar o projeto vai se guiar por ali, não é? Senão, o dono da obra, o engenheiro, vai mandar derrubar a parede todinha para poder fazer de novo igual a planta. Tem que fazer igual a planta. Qual é a planta para nós? É a Bíblia. Ontem nós estávamos falando no rádio acerca, não sei se o irmão ouviu, estávamos falando acerca de seguro de vida. Eu estava tentando vender para o povo um seguro de vida. E ali eu dizia, eu sou o corretor. Eu sou o corretor hoje, aprendi com o irmão Romildo, que é corretor. E eu quero vos apresentar um seguro de vida. E esse seguro de vida, ele tem uma apólice, não tem? E eu mostrei para o povo lá nas imagens. Olha aqui a apólice desse seguro de vida. E aí fui citando algumas cláusulas desta apólice. E fui perguntando quem é que queria comprar esta apólice de seguro de vida eterna. E segundo Isaías 55, creio que é Isaías 55, a Bíblia está dizendo ali que é sem dinheiro e sem preço. Não precisa pagar, não. É o único seguro que não precisa pagar. Você não precisa gastar dinheiro para comprar esta apólice de seguro. E segundo o profeta de Deus, é um seguro que não te leva para a tumba, ele te tira da tumba. Amém? Este seguro de vida eterna, ele não te leva para a tumba. Porque aquele homem estava querendo vender para o irmão Brana, né, um seguro que levava ele para a tumba, né, que pagava as coisas todas, o caixão, né, lá o local da sepultura. E o profeta disse, eu tenho um que me tira da tumba. Aí ele diz, bendito seguro Jesus é meu. É o seguro da vida eterna. Então, tem um círculo, quero dizer, tem um curso, tem um planejamento, tem um caminho, uma estrada para se caminhar, para se correr. Agora, se está com medo, se você, se eu estivermos com medo, nós não vamos dar um passo. Imagine você, Abraão ouviu a voz, sai da tua parentela. Ele ouviu uma voz, nunca havia ouvido aquela voz, foi amor à primeira vista. Ele ouviu uma voz, sai da tua parentela. Imagine, ele ouviu aquela voz, e se ele ficasse duvidando? E se o medo tomasse lugar? A fé implica em dar um passo. A fé implica em agir. Ouvindo, crendo, reconhecendo, agindo. É uma sequência. Imagine se Abraão ouvisse aquela voz e ficasse titubeando, marcando passo, em dúvidas.
A Bíblia disse que ele não duvidou por incredulidade. Romanos capítulo 4. Amém. Paulo está trazendo ali. Mas ele estava certíssimo de Deus. Ou seja, não havia medo, não havia dúvidas, não havia incerteza, ele estava certo de Deus. O profeta pregou a mensagem: esteja certo de Deus. Se eu estou com medo, então eu não vou dar este passo. E a fé implica em dar passo. A fé implica em agir. Se você for para Êxodo capítulo 14, está nos trazendo ali a passagem da travessia do Mar Vermelho. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Êxodo 14. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, é o verso 9, verso 10, de Êxodo 14. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Olha aí o medo. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ali havia uma multidão mista. Os incrédulos estavam ali. E o interessante é que os incrédulos, misturados com os crentes, eles ficam incitando. Eles ficam provocando a atmosfera ruim. Por isso a necessidade de sair do meio de incrédulos. Eles ficam promovendo, ao invés de uma atmosfera de fé, nós vamos conseguir, nós vamos atravessar. O Deus que nos fez sair do Egito vai nos fazer passar por este mar. A fé precisa ser regada com palavras de fé. Por isso que a Bíblia disse que a fé vem pelo ouvir. Ora, se você está do lado de uma pessoa que só murmura, que só reclama da vida, que só pragueja, que só vê desgraça, este espírito pode te pegar. Pode te pegar. A fé, ela precisa ser regada com palavras de fé. Eu sou o Senhor que te sara. Por isso que o crente tem que ler a sua Bíblia. Amém. Amém. O crente tem que ler a sua Bíblia. Porque a Bíblia vai regar a fé. Amém. Não é água? Amém. Água da palavra. Efésios 5, verso 26. A Bíblia vai regar a fé. Você vai lendo a Bíblia e alguma coisa vai tomando lugar. Amém. Algo vai tomando forma. Eu sou o Senhor que te sara. Eis que estou contigo, ombro a ombro, lado a lado. Ainda que você passar pelo fogo, eu vou passar contigo. Ainda que você passar pelas ondas, pelas profundezas dos mares, eu estou com você. Isso vai regando a sua fé, vai fortalecendo o homem lá de dentro. Amém. Vai substanciando. E aí você vai sentindo animado a dar passos, a agir. Amém.
eles ficaram com medo. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Eu pergunto, eles estavam obrigados a sair do Egito? Eles estavam obrigados? Teve muitos caroneiros, não teve ali? Teve muitos caroneiros. Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? E começa a murmuração. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, nós queremos ficar aqui. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, vamos ter cuidado com palavras. Na hora do desespero, na hora que ficamos encurralados, entre a cruz e a espada, como dizem, somos impelidos a falar. Que vida! Que coisa! E somos impelidos a reclamar. Quando nos vimos encurralados, porque nós estamos mais acostumados a viver no bem bom e assistirmos as coisas de camarote. E aí somos impelidos a falar, a praguejar. Todos estes que praguejaram, que murmuraram, ficaram prostrados no Egito, reclamando da vida, reclamando da sorte. Isto não alimenta a fé. Não alimenta a fé. A fé é alimentada com a voz de Deus, com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos imunizar de vozes paralelas. Alimentar a nossa alma com a voz de Deus. Amém. Porque a voz de Deus nos impulsiona a agir, a darmos passos de fé. Ele disse: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não fique com medo, estai quietos, fecha a boca, fica quieto e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios, este inimigo, esta perturbação, esta coisa, quando você menos espera, isso aconteceu com você na semana do encontro? Quando você menos espera, o livramento vem. A coisa muda. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Amém. E vos calareis. E aí veio então a palavra do Senhor. Verso 15 de Êxodo 14. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, ou seja, deem um passo. E aí Deus mostrou para ele o que ele tinha que fazer.
Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Essa era a voz de Deus. Agora imaginem se eles continuassem medrosos, ficassem parados, não dessem um passo, não agissem. As coisas não iriam acontecer. Você quer mudar a situação da sua vida? Haja. Imagine uma pessoa que quer chegar lá na empresa onde você trabalha, quer receber uma promoção e não faz nada por isso. Para começar, chega atrasado no emprego, é rebelde no trabalho, não é submisso, não respeita a hierarquia. Ou seja, não causa em torno de si mesmo uma atmosfera positiva, uma atmosfera de ajuda em torno de você mesmo, porque dá gosto ajudar a quem quer ser ajudado. Dá gosto. A gente vê que a pessoa está lutando, está fazendo, está tentando. Dá gosto ajudar uma pessoa dessa. Mas a pessoa que não ajuda a si mesmo, que promove situações complicadas para si mesmo, a gente fica mais retraídos para ajudar esse tipo de pessoa. Imagine você, se eu, se nós queremos chegar a algum lugar, nós temos que caminhar. Eu preciso chegar lá em Boa Viagem. Vou chegar lá parado, sem dar um passo. Tem um caminho a ser percorrido. Você quer ser o que quando crescer? Não é assim que a gente pergunta? Quer ser o que quando crescer? Está pensando ainda. Mas vá orando. E depois que descobrir, tem que seguir os caminhos. Coloca Jesus na frente e segue atrás dele. Amém. Tem um caminho. Definir o alvo. O objetivo onde eu quero chegar. Então eu traço a estratégia. O alvo está ali na frente. Tem uma caminhada para percorrer. Se eu ficar parado, se eu não estudar, se eu não me esforçar, se eu não criar os meios de ajuda, e principalmente a ajuda que vem de cima. Amém. As coisas não caem do céu simplesmente. Esforça-te e tem bom ânimo. Foi isso que ele disse para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Verso 9 de Josué 1, não é assim? Ou seja, põe força. Te anima. Não pasmes. Nem te espantes. Não fique com medo. Dê um passo de fé. Amém. Imagine se eles, o mar vermelho ali, ele ia se abrir à medida que Moisés tocasse com a sua vara, né? Levantasse a vara e eles caminhassem. Por que você está clamando? Tem a hora de orar? Não tem? A gente ora aqui toda quarta-feira, mas tem a hora de caminhar. Amém. Tem a hora de agir.
Tem a hora de passar pelo mar. Tem a hora de atravessar. Lá em Mateus capítulo 14, você tem aquela passagem de Pedro andando por cima do mar. Pedro andando por cima do mar. É do verso 22 ao verso 30, você pode ver aí na sua Bíblia. O mar estava agitado. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 24 de Mateus 14. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Quantas vezes Jesus tem que dizer isso para nós? Sou eu. Eu estou com você. Você não vai morrer de fome. A porta vai abrir. Eu vou acalmar estas ondas. Quantas vezes ele tem que falar isso para você? Não fique com medo. Onde há medo, não há fé. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Amém. Sou eu. Glória a Deus. Não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E o Senhor está nesse negócio. Me ajude a passar por cima dos problemas. Me ajude a passar por cima das contrariedades. Pedro afundou lá na frente. Mas foi o único que deu um passo. Glória a Deus. Aleluia. Foi o único que deu um passo. Que se moveu. Tentou. Eu prefiro fracassar por ter tentado do que ser um covarde, como fui com Moisés. Assim serei contigo, parágrafo 30, o profeta disse assim. Eu prefiro me encontrar como um fracassado por ter tentado. Amém. Do que me encontrar como um covarde por ter tido medo. Eu tenho que crer que Deus está comigo, que Ele é o meu ajudador. Eu tenho que romper esta atmosfera diabólica, incrédula. Amém. Romper em fé e buscar o que é meu. Glória. Deixa eu ir contigo, Senhor. Tem que ir com Jesus. Sozinho é complicado. Mas se for com Jesus, Jesus disse: vem. Vem. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tem que ser com Jesus, viu, irmão? Amém. Jesus disse: vem. Vem comigo, vamos passear um pouquinho. Sai desse alvoroço. Vamos passear um pouquinho. Vamos entrar noutra atmosfera. Numa atmosfera do sobrenatural.
Até então vocês estavam na atmosfera natural, preocupados com o vento, com as ondas. Eu cheguei! Vem comigo! Viajar noutra atmosfera! Vem comigo! Pode quem quiser criticar Pedro, mas ele foi o que deu o passo. Ele foi o que tentou. E Jesus não deixou ele afundar. Glória a Deus. Graças a Deus. Se você tentar e cair, Jesus não vai te deixar no chão. Não vai te deixar no chão. Levanta e continua a caminhada. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Vem coisas para te pôr medo. Mas Jesus te chamou. Jesus te chamou? Amém. Ele disse, vem. Ele disse para você, vem. Amém. Ele te chamou. Amém. Então fica tranquilo que Ele não vai deixar você afundar. Amém. Ele não vai deixar você no meio do caminho. Foi Ele que te chamou. Ele disse, vem. Ele disse isso para você. Amém. Ele não vai te deixar sozinho. Vai soprar o vento. Vem as contrariedades. Parece que você vai sucumbir. Parece que tudo vem a pique. Parece que vai tudo arrebentar-se. Mas Ele estende a mão. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, porque duvidaste? Dúvida. Tira a dúvida. Duvide das suas próprias dúvidas. Amém. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, Glória a Deus. és verdadeiramente o Filho de Deus. A fé precisa ser regada com a voz de Deus. Se nós ficarmos somente ouvindo os noticiários, ou vendo na televisão, na internet os noticiários, é só desgraça, é só perversão, é inimiga da fé. Mas se regarmos a fé que Deus colocou aqui dentro, com a voz de Deus, esta fé fica robusta, você fica corajoso, você vai em frente, não importa as batalhas, os obstáculos, é só ouvir a voz de Deus. Não precisa de muita coisa, não precisa de 32 mil homens para vencer os midianitas. Juízes capítulo 7. Não precisa. Tem muita gente. O Senhor disse para Gideão, tem muita gente. Assim eles vão se gloriar. Veja lá, Juízes 7. Assim eles vão se gloriar. Foi a minha força. Fui eu que venci. Não, tem muita gente. Eu já selecionei uma equipe de valentes, que sabe até tomar água. Foi a seleção que ele fez. Quem se abaixar e se ajoelhar lá para beber a água, bota de um lado. Mas quem beber água com as mãos, bota do outro lado. Ele fez a seleção
Dos 32, primeira vez, 22 ficou para trás. Ficou 10. Tem muita gente ainda. O número de Deus é 1. Não precisa de muita coisa. Dos 10 mil ficou 300. Os 300 de Gideão. Aí veio a voz. Porque os midianitas eram um inimigo ferrenho. Tinha muito povo. Como é que vamos dar conta com 300, com esse pouquinho? Vai lá escondido no arraial dos midianitas e você vai ouvir uma voz. Aí um homem lá teve um sonho. E ficou comentando com o outro. O outro disse, isso é o Israel que está vindo aí para derrotar a gente. Aí era a voz de Deus para Gideão, a confirmação. A fé dele ficou robusta. Nós vamos vencer. Amém. Deus nos entregou a vitória. Vamos tocar a buzina. Espada do Senhor e de Gideão. Vamos vencer, vamos para frente. A fé tem que ser regada com a voz de Deus. Amém. Amém. Alimente a sua fé com a voz de Deus. Leia a Bíblia e ore. Amém. Leia a Bíblia e ore. Alimente a sua fé e você vai ficar crendo cada vez mais. Glória a Deus. É uma fonte inesgotável. Cada vez mais nós vamos nos surpreender com este Deus. Dê um passo. Dê um passo de fé. Amém. Amém. Então há muitos de vocês, amigos, que estão orando, jejuando. Isso foi citado no sábado, né? Lá no Encontro Nacional. Redenção em plenitude e em regozijo, parágrafo 27. E então há muitos de vocês, amigos, que estão orando, jejuando, e têm medo de se apoderarem daquilo pelo que estão orando. Nós já aprendemos com o profeta que a deidade não está no céu. Não é isso? A deidade está em você. Está em mim. E nós ouvimos um estudo com o pastor Euclides Paro, que é coisa sobrenatural. Sobre isto, sobre a manifestação do Filho do Homem. Nós deveríamos ser crentes e cremos que o Filho do Homem está manifestado em nós. Amém. Que Deus está em carne humana na terra. E acreditarmos de fato, eu preciso disto, que se eu disser a este monte, Jesus falou daquele monte ali, era um monte físico. Se eu disser a este monte, eu não duvidar, não tiver medo, eu crer, Amém. este monte muda de lugar. Amém. Oh, você fica com medo de se apoderar daquilo pelo que está orando? Bem, não lhe adiantará nada orar e jejuar, a não ser que você tenha algumas obras para acompanhar isto. Toda a sua fé, toda mesmo, não lhe servirá de nada, a não ser que você dê um passo aí, encare, tome isso, é meu. Você tem que ir para a frente. Amém. Amém. E eu acrescento, você tem que subir. Amém. Amém. Você apenas tem que sair e fazer isso de qualquer maneira.
Quando você pede qualquer coisa, vá conseguir isso. Deus disse que é seu, então não tome nada menos. Consiga o que você pediu. Batei, batei, e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Ele disse, faça isso e descubra o resultado. Não recue, dizendo, bem, eu aceito a segunda escolha. Aceito o plano B. Aceito o plano B. Tá bom, isso aí tá bom. Não, o profeta disse, eu fico com a primeira. Amém. Eu não desisti do meu sonho. Amém. Eu vou conseguir. Glória a Deus. Deus me prometeu a primeira. Amém. É isso que eu quero. E nestes 23 anos que eu tenho servido, Ele tem me dado esse lugar. E desde que eu creia nele e o ame, ele me ame, será exatamente dessa maneira, porque ele tem obrigação para com a sua palavra. Seja o que for que desejar, quando você orar, creia que receberás. Você terá isso. Você crê? Foi isso que ele disse? Está certo? A congregação responde, amém. Isso é bom. Eu gosto de ouvir vocês dizerem amém. Parágrafo 29 da mensagem Redenção em plenitude e regozijo. Eu gosto de ouvir vocês dizerem amém. Sabe, irmã Hoover, amém significa assim seja. E quando eu começo a falar e não ouço ninguém dizer amém, eu fico todo perplexo. Isso ajuda o pregador. Você está aí vibrando com a palavra. Está recebendo a palavra. Está confirmando a palavra. Isso ajuda. Isso causa atmosfera. É a atmosfera do povo que traz o resultado. A atmosfera do povo traz libertação. Chama Deus à cena. Traz a cura. Vamos ficar de pé. E você ore da sua maneira. Fale para este problema aí. Mande ele sair da sua frente. Este mal que te atormenta. Fale para esta coisa maligna, ele tem que sair. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ore. Ore. Ore como você desejar. Abra sua boca. Tendes fé em Deus. 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 Ele pode fazer. Ele pode mudar. Ele pode transformar. Ele pode salvar. Ele pode libertar. Aleluia. Aleluia. Deus abençoa, Deus. Estende as tuas mãos de libertação, Senhor. Cura, meu Deus. Cura. Solte Satanás. Solte Satanás. Saia. Saia, espírito ruim. Saia, espírito errado. Saia em nome de Jesus Cristo. Nós estamos contra você, Satanás. Nós estamos contra você, diabo. Saia em nome de Jesus Cristo. Sai todo medo, todo pavor, toda incerteza.
Saia da frente, Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Estende as tuas mãos de cura, de saúde, de libertação, Senhor. De vitória, de ânimo, de disposição. Ajude o povo a vencer, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado por a vida de cada amado irmão. Abençoe os lares, as famílias, aqueles que estão, ó Deus, representados aqui nesta hora, os nomes que estão no livro da oração. Oh Jesus, abençoe o teu povo, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.